Naquele dia, uma espécie de dragão voa pelos céus. O vemos lançando um grito. Um wyvern voou em círculos bem alto no céu, mais livre que tudo que já vi. Isso foi motivo suficiente para que vemos um rapaz com sangue em sua face e sua roupa, da grande casa mágica de Declan. Decidi me aposentar como um mercenário. O primeiro e único motivo. Sob um céu com algumas nuvens carregadas, vemos um corvo. Você é o último que sobrou, alguém diz enquanto o corvo bate suas asas. Vemos um homem segurando o outro pelo pescoço através de uma magia. Número 1. Você estava escondendo suas habilidades? Esse não é um poder que o mercenário deveria ter. Sou eu que faço as perguntas. Isso é um grimório, né? Sim. Acha que viemos até aqui apenas para matar um cão de caça? Se os lixos da casa Declan são como você, acho que um bando enorme vai aparecer. Então, como usa isso? Não sei. Se aquele Declan ganancioso soubesse, não enterraria naquele porão cheio de poeira. Ele nem sabia usar isso, e mesmo assim, perseguiriam ele até aqui. Isso quer dizer que é muito valioso, né? Entregue o grimório. Irei pedir para o líder mostrar piedade. Talvez ele até deixe você voltar a ser um mercenário. O rapaz, escutando isso, sorri. Que tipo de poder o gerente dos mercenários tem para fazer isso, certo? Últimas palavras? Seu filho da... O rapaz então diz. Finalmente aceitou sua identidade. Admirável. Mas, antes dele finalizar, o homem que está controlando, alguém se aproxima com o que parece ser uma bengala na mão. Ele se assusta ao perceber isso. Ele olha para trás assustado. Perigo! Você tem ótimos instintos, diz um homem se aproximando enquanto emana uma forte energia. O rapaz, percebendo isso, pensa. Uma aura tão sanguinária. Prazer, sou Farren von Declan, líder da casa mágica Declan no continente oriental. É o líder da casa Declan! Se não se incomodar, quero que me entregue esse grimório. Depois podemos conversar. Escutando isso, o garoto pensa. Já faz mais de uma década desde que virei um mercenário. Passei metade da minha vida trabalhando para os Declan, mas é a primeira vez que vejo o líder em pessoa, a família Declan, a família mágica mais forte do continente. Seu líder é dito ser o mago mais forte da história. Que tipo de homem ele poderia ser? Pensando isso, ele responde. Quer me ferrar, me beija. O líder se assusta com a resposta. Quer pegar a recompensa suada de outra pessoa assim? Você é muito sem vergonha, né? Farren sorri. Enquanto seu riso se espalha pelo local, o rapaz prepara uma magia com sua mão. Merda, acho que não deveria ter visto aquele wyvern. Claro que o líder tinha que aparecer. Que sorte de bosta. Aquela aura não é brincadeira. Ele é o mago mais poderoso que já vi. Ele pensa com sua mão tremendo. Seria mais fácil te matar e pegar o grimório. Mas tudo bem, vamos acabar com isso. Volte para debaixo das asas dos Declans. Entregue o grimório e vou fazer vista grossa para tudo que você fez. O rapaz não responde e ele continua. E então? Seu talento é muito memorável. Após assistir você lutar, não consigo acreditar que não percebi antes. Você é apenas um lixo da zona cinzenta. Aprendeu apenas técnicas de merda que apenas mercenários usam. E mesmo assim, você tem esse nível de habilidade. Com o apoio da casa Declan, o quão longe você acha que pode chegar? E o quão longe os Declans poderiam ir com você sendo a lâmina deles? Vamos andar juntos, você ao meu lado. Vamos fazer Declan ser maior. Você ficará na história. Volte para Declan. Claro, você ainda precisa devolver o grimório. Após ouvir a proposta, ele diz. Certo. Ótimo. Então já pode. Ele o interrompe, dizendo. Mas antes, tenho uma condição. Se me der a vaga de líder, vou pensar sobre isso. Farren von Declan se irrita ao escutar isso. Você esteve assistindo, não foi? Ele diz, intensificando sua magia e enforcando o outro homem ainda mais. O pescoço do mesmo é quebrado.
Consegue dizer quantos morreram para isso? Farron se irrita ainda mais. Então é assim que vai ser. Você provavelmente vai morrer, sabe? Ele não está errado, pensa o rapaz. Apesar disso, ele corre para cima de Declan. Caramba, ele tá certo! Ele salta, se preparando para um ataque. Vemos o seu golpe se chocando contra a barreira de Farron. O rapaz grita: "Você não sabe se algo é grande ou pequeno, a menos que o meça!" Farron responde: "Certo. Parece que terei que botar uma coleira em você." Declan estica sua mão e uma rocha ataca o rapaz. Após isso, ele faz um outro movimento e uma runa mágica começa a se formar na sua frente. O rapaz pensa: "Desgraçado do caramba!" A rocha que tinha se erguido contra ele tenta atacá-lo novamente. Apesar disso, o jovem consegue correr. Então esse é o líder dos Declans? Não tem uma única abertura. Está pensando demais. O rapaz aparentemente bate contra algo. Não disse que precisava medir para saber? Tem coisas que você nem precisa medir para ter ideia. Vemos uma outra runa enorme se formando. Como a diferença entre você e eu. Assim que isso é dito, uma enorme explosão acontece. Não te matei, apenas te deixei um pouco machucado. E então, pronto para conversar? O rapaz pergunta: "E se eu dissesse que vou abaixar minha cabeça? E se concordasse voltar para a sombra dos Declans?" Farron responde: "Acha que iria acreditar em você?" Vemos o rapaz, em meio à poeira, se preparando novamente. "É mesmo, você não iria!" Ele prepara uma outra magia. "Cansei de comer comida de cachorro, entendeu?" Ele questiona, com uma magia aparentemente muito poderosa se formando à sua frente. Assim, uma espécie de tiro mágico ou raio é lançado na direção de Farron von Declan. "Quem gostaria de voltar a ser um cachorro? Só porque a coleira é brilhante e a casa é grande, não quer dizer que não é um canil." "Patético", Declan diz, e uma runa se forma abaixo de seus pés e uma magia é preparada. O brilho de seu poder se espalha e alcança o jovem. "Me deixe te mostrar um poder esmagador." Percebendo onde se meteu, ele pensa: "Desgraçado!" Raios começam a cair no local da batalha. Agora que parei para pensar, esse é o motivo. Aquele dia, quando olhei para o céu, o Wyvern lá em cima parecia tão livre. A razão pela qual olhei para o céu aquele dia. Impressionante. Pensei que fosse morrer, mas você aguentou. E então, sentiu a diferença de poder? O rapaz caído responde: "Você é absurdamente forte." Declan diz: "Pronto para conversar agora? Quer acabar de falar o que não disse? Por quê? Quer que eu seja um mercenário de novo?" Declan pergunta: "Eu não disse? Não quero que vire um mercenário. Quero que vire o líder da família Bongshin." O rapaz é pego desprevenido. Líder da família Bongshin? A família Declan, o clã mágico mais poderoso do continente oriental, é poderoso bastante para desafiar o trono. Eles querem que eu jure lealdade como uma de suas famílias vassalas? Percebendo isso, ele pergunta: "Então, esse era o seu objetivo?" "Você ainda subestima o seu valor. Quero você e o Grimório." O local fica em silêncio por um momento e o rapaz estica seu braço, apresentando o Grimório. "Ótimo. Você fez a escolha certa. Isso te abstém de todos os seus crimes. Tudo o que resta é a glória de se tornar parte de..." A sua frase é interrompida assim que o Grimório, na mão do mago, começa a brilhar. "O que está fazendo?" "O que você acha? Você disse que era para te dar, mas não falou que queria ele inteiro, né?" "Você não vai morrer de forma indolor." Farron diz com ódio, mas o rapaz responde: "Cala a boca e escuta. Nunca fiz isso por dinheiro. Ser um mercenário nem paga muito também. Então por que fiquei com isso?
porque está ligado a dinheiro. Já ouviu falar dos mercenários devorados pelos jovens mestres de Declan? Farron diz: magia proibida. O rapaz continua: sim, aquele maldito devorou meus amigos. Declan cobriu tudo. Então isso foi por vingança? Ele responde: por que faria isso? Sei muito bem que a vida de um mercenário não vale muito, assim como meus amigos. Eu só quis fazer o que eles queriam. Mas para isso, preciso de muito dinheiro. E também, finalmente decidi me aposentar. Não vou voltar para aquele canil. Considere isso suas últimas palavras. Ao dizer isso, Farron estala seu dedo. Essa é a gloriosa chama azul de Declan, uma chama que nunca se apaga. Queime e se arrependa de cada escolha sua com cada fibra do seu ser. Me arrepender? Nem pensar! Ele começa a ser consumido pela chama. Se minha única opção for ser um cachorro dos Declan, prefiro voltar para a zona cinzenta. E se não posso fazer nem isso, morrer também é uma opção melhor. Enquanto as chamas começam a envolver o seu corpo, ele começa a sorrir. Rindo, ele pensa: nunca me senti tão livre. É uma pena que não vou escapar vivo, mas não tenho arrependimentos. Se eu nascer de novo, vou encontrar a liberdade e me vingar. Os ventos convergem. Vemos o rapaz, ainda vivo, de joelhos. Vemos mãos segurando um cesto e uma moeda caindo dentro dele. O quê? Eu estava queimando até a morte? Tem algo estranho. Onde eu estou? Parece que voltei para o passado. Esse lugar é familiar. É mesmo. Agora eu me lembro. Esse lugar é a Zona Cinzenta. O lugar onde eu era um mendigo antes de virar um mercenário. Nem ferrando. Voltei para o passado? Vemos o céu claro, construções e ele confuso. O que diabos aconteceu? Esse com certeza sou eu. Mas estou mais novo. Se tem uma coisa que ficou, é a marca de fogo. Voltei no tempo, mas isso ficou. Não sei o que era, mas o Grimório com certeza tinha alguma coisa. O Grimório era capaz de fazer essas coisas? O fato que aquele preguiçoso do líder da família Declan veio pessoalmente apenas mostra o quão importante ele é. Mesmo que seja tão importante, não tem muita informação sobre ele. Dane-se. Bom, parece que foi algo bom. É muito real para ser um sonho, então duvido que seja um. O fedor dos esgostos do salão de palestra Seio é real demais. Com certeza estou vivo. E não estou apenas vivo. Uma manhã bem produtiva. Essa é uma situação onde tudo que eu faça pode dar certo. Isso significa... O que significa dar certo? Eu tinha um sonho. É mesmo. Eu tinha um sonho. Esse também era o sonho dos meus amigos. A razão pela qual decidi me aposentar. Número 1. Quer dizer, Aster, nascemos como mendigos na Zona Cinzenta. Não temos nada. Não tínhamos roupas, não tínhamos comida e nem mesmo educação. Qual desses você acha que era pior? A fome, ele responde. Se fosse apenas a fome, não estaríamos aqui. O que acha que levou nossa vida para essa merda? Ele diz. Mas eu tô de boa com isso. A razão pela qual nossas vidas foram pro ralo. Ele ainda diz. Já disse que pra mim tá de boa. Ao ver a cara de seu amigo completamente zangada, ele diz. Beleza, pode falar. Não ter educação era o pior. Se tivéssemos estudado, não seríamos escravizados por aqueles malditos nobres. Então, quando eu me aposentar, quero... Ele disse que queria construir uma biblioteca, um lugar onde todos, não importa o dinheiro, status ou gênero, pudessem ler livremente. Mas quero dar um passo além. Quero construir uma torre. Não tem motivo. Só gosto de coisas grandes. A localização também não importa. Vou deixar lá todo tipo de livro, mas tem um que precisa estar lá. Vou colocar o manual secreto dos Declan bem na entrada no primeiro andar. Então até mesmo mendigos da Zona Cinzenta, filhos ilegítimos de nobres, ou até mesmo filhos de açougueiros poderiam ter uma cópia. A capa vai ter o símbolo dos Declan.
E o conteúdo vai ser as técnicas secretas que eles guardam com a vida. Apenas imaginar isso me dá água na boca. O problema é... como coloco minhas mãos no manual? Bem, esse é um problema para o futuro. Enfim, se espalhar o manual dos Declans, aqueles caras vão amar. É isso. Enquanto ele pensava, alguém dá um chute na sua face. Seu merda, finalmente te achei. Fiquei guardando o seu lugar e você ficou se escondendo aqui? Quer morrer? Quem é esse cara? É uma emboscada? Mas já sobrevivi a incontáveis batalhas. Já passei por tudo tirando batalhas aéreas. Sou um mercenário veterano. Pensando isso, ele segura o pé do rapaz. Hã? Tá me bloqueando? Você me bateu 7 vezes. Então vai apanhar 70 vezes. O garoto se assusta e Aster tenta acertar um soco nele. Algo dá errado e ele pergunta: por que isso tá inchando? Seu merda, como ousa bater em mim? Um verme como você me bateu? Ficou maluco? Dói demais. Mas o que dói mais que meu corpo é o meu coração. O outro garoto pisa em uma pedra, perde o equilíbrio e cai no esgoto. É minha chance, pensa Aster. O garoto se levanta e começa a cuspir. Seu bostinha, pra onde acha que tá fugindo? Isso não é fugir, pensa ele. Vou lembrar do seu rosto, ele responde. É apenas uma retirada tática. Os golpes que você me acertou, vou guardá-los em meu corpo como se fossem medalhas. Sou um mercenário veterano, alguém que não conhece a palavra desistir. O vemos parado em um beco. Isso é sério. Não foi um soco forte. E mesmo assim, meu pulso se deslocou? Meu corpo é muito fraco. Esquece a torre. Preciso consertar o meu corpo primeiro. E está com fome? Ao escutar a pergunta, ele nota um garoto do seu lado. Você me conhece? O garoto responde. Não. Aster pensa. Foi o que achei. Ele está todo sujo, mas as roupas dele parecem caras. Deve ser uma criança nobre que caiu em algum conflito de poder. Em outras palavras, é uma pequena bomba ambulante. Criança. A criança responde. Meu nome é Damian. O da minha mãe é Bianca. Por que sinto que tô descobrindo demais? Ele pensa antes de questionar. Você tem a cabeça no lugar? Não tenho uma mãe. Eita, foi mal. Bem, não tenho um pai. Então eu ganhei. Vamos nos separar, entendeu? Aster volta a pensar. É melhor não me envolver com essa bomba. Vou mandar ele embora antes que as coisas fiquem piores. O garoto fica parado ao seu lado. Não vai embora? Damian responde. Eu vou com você. Devo dar um murro nele? Não, cai fora. Damian estica sua mão e pergunta. Ei, isso não dói? Vou te curar. Ele começa de repente usar uma magia. Isso... toque mágico. Mentira, isso não é só toque mágico. Luz da cura. Uma técnica secreta da família Blandor, que caiu em ruínas graças à família Declan. Meus instintos de mercenário estão me dizendo que acabei de me envolver em algo podre e perigoso. Mas por que uma criança de Blandor estaria na Zona Cinzenta? Durante essa época, a família Blandor ainda deveria ser forte. Curioso, ele diz. Damian. O quê? Me chamou? O garoto pergunta e vemos cada olho de uma cor. Merda, agora eu me lembrei. Um membro da família Blandor com olhos diferentes. O monstro de Blandor. O açougueiro que não morria mesmo se fosse morto. Damian von Blandor. Nossa, formigas. Uma formiga, 2 formigas. Observando o garoto agindo de forma tão inocente, ele questiona. Esse é mesmo ele? Antes de regressar, quando eu era um mercenário, foi quando fui para a família Blandor por ordens da família Declan. Vemos ele e seu amigo no caminho. Droga, se é família Blandor, eles devem conseguir se virar. Por que estão nos chamando? Seu companheiro responde. Bem, não é como se soubéssemos o que os de lá de cima pensam. Ouvi que um monstro que se cura invadiu o território deles. Um outro comenta. Muitos devem ter morrido. Um monstro? Tipo um ogro ou algo do tipo? E então eu vi. Não era um ogro, mas sim uma pessoa dividindo outras ao meio.
usando magias únicas de cura infinitamente, rindo enquanto lutava. Não era nada além de louco. O monstro dos Blandor. O açougueiro que não morria mesmo se fosse morto. Damian von Blandor. Vemos novamente o garoto ainda criança. É mesmo aquele cara? Ainda assim, porque um descendente direto dos Blandor, o único filho do líder, estaria em um lugar assim? Comida, diz o garoto. O quê? Vamos comer. Minha mãe disse que se quer ser saudável, precisa comer bem. Você fica doente se não comer. Ele tá certo, mas não é como se fosse algo tão sério. Pensando isso, ele questiona. Tá, você tem dinheiro? Isso? Damian pergunta, abrindo uma bolsinha cheia de moedas. Damian, somos amigos. O garoto questiona. Do nada? Se digo que somos amigos, entendeu? E amigos compartilham o que tem. Vamos lá, amigo, hora de comer. Amigo? Damian pergunta. O que você tem, amigo? Eu? Tenho um amigo. Ele responde. Damian então diz. Essa frase é muito legal. Vemos alguns telhados, Aster com a boca aberta e falando. Que janta boa. Depois de tomar banho, tô me sentindo ainda melhor. Ele nota Damian procurando por algo. O que tá fazendo? Não sabia que tinha uma casa em cima de onde comemos. Sempre dormi fora de casa. É a primeira vez que vejo isso. Ah, entendi. Damian diz. É mesmo. Eu também não tenho um pai. O quê? Não, você tem. A criança responde. Não, não tenho. Não haja como se fosse uma competição. Mas você não tem uma mãe? Onde? Ela não tá aqui. Aster pensa. Se ela não tá aqui, acho que ela não existe. Isso é um pouco preocupante. Certo, vamos entender melhor a situação. Por quanto tempo tem estado sozinho? Ele pergunta para o garoto. Desde que fugi da minha família, dormi 10 vezes. Fugiu? Ele tá sendo perseguido? Ele pensa antes de questionar. Isso quer dizer que foram 10 dias? Bem, tiro várias sonecas. Umas 2 por dia. Claro, só contando as sonecas. Enfim, no final, dormi 10 vezes. Então quer dizer que foram mais ou menos 3 a 4 dias? Damian diz. Mas não dormi desde que cheguei aqui. O colchão é muito duro. Aster olha para o alto, encara o seu travesseiro e pensa. Um maluco é um maluco desde o começo. Enfim, enquanto ele estiver na zona cinzenta, posso ser babá dele. E não seria ruim formar uma conexão com a família Blandor. Vai me ajudar quando eu enfrentar os Declans. Sem falar que famílias prestigiosas têm muitos livros. Claro, preciso resolver o negócio antes. As 7 marcas em meu peito. Damian, vou dormir. Não me incomode. Se você incomodar, vai ter problemas. Vai praticar respiração? Aster diz. Sim, isso aí. Quando eu acabar, você pode treinar também. Te espero. A criança confirma. Na minha vida passada, formei minha fundação com magias normais dadas aos mercenários. Mas os limites eram claros. Por isso, furtei várias magias de nobres. Quase morri várias vezes. As magias que aprendi foram a técnica de endurecimento corporal usada por cavaleiros, magia espiritual, invocação, alquimia e várias outras. Mas, antes de morrer, encontrei um poder verdadeiramente catastrófico. Por isso que dessa vez, a magia que vou aprender é a arte de fundação dos Declans, técnica da origem celestial. Uma arte necessária para todas as magias dos Declans, tornando possível usar todos os atributos da mana. Memorizei ela uma vez para pesquisa, mas agora vou usá-la. A técnica de respiração. Assim que ele começa, algo estranho acontece. Tá quente! Parece que lava tá preenchendo meu corpo. Merda! O que é isso? Foco! Você precisa aguentar! Ele pensa isso, olhando para baixo. De sua mão, vemos algo saindo. Impurezas? Por que elas estão aqui? Uma magia de alto nível usada por magos de elite de famílias nobres. Usada apenas na linhagem direta. Ela força o caminho da mana e queima as impurezas no circuito.
Banho de mana. Ele recobra sua consciência em um susto. Assim, se senta ofegante. Quanto tempo se passou? Damian ainda está dormindo. Não, mais importante, não há impurezas no meu circuito e a mana foi purificada. Está ainda mais pura do que na minha vida passada. Ainda assim, vencer os Declan, mesmo se regressasse 100 vezes, ainda não seria possível. Mas uma coisa eu tenho certeza, as minhas chances aumentaram. Fui um mercenário, alguém que não desiste, mesmo se as chances forem quase nulas. Em um outro dia. Ah, que legal, meu cabelo ficou marrom. Vamos ver. Escondi o cabelo chamativo dele e mudei suas roupas. A família Blandor não deve conseguir nos encontrar. Agora só falta uma coisa. Damian diz. O que vamos fazer agora, amigo? Ele olha para o garoto e sorri. Vamos fazer uma baguncinha. Vemos o outro rapaz que havia batido nele se despreguiçando. Que sono bom, o dia também tá lindo. O quê? É o mais novo? Pra onde diabos você foi? Pra só aparecer agora? E que aparência é essa? Tomou um banho nos esgotos? Quem é esse moleque? Ele parece ser rico. Aster, sem dizer nada, dá um soco no garoto. Acho que achei o lugar. Já que ainda me lembro de você, vai levar 123 socos. O quê? Spot, o que tá acontecendo? Um desgraçado invadiu. Espera, não é o mais novo? Todos são rostos familiares. Que medo. Imagino se vou passar dos limites. Damian pergunta. Nossa, vamos brincar, amigo? Um dos garotos leva um soco na cara, o outro é atingido na barriga e Aster segue batendo em todo mundo. Damian observa. Nossa, use mana e feche seu punho bem forte e depois bata sem parar. Incrível! Damian, entendeu por que dizem que é incrível? Que incrível! Um dos garotos caem na frente de Damian. Ele se agacha e começa a curá-lo. Vai passar, vou te curar. Obrigado. Aster o pega. Quantas vezes você me bateu? Ao entardecer, vemos alguns garotos caídos e Aster fazendo um movimento com seus braços. O rapaz que havia batido nele está parado em uma posição de prancha, recebendo golpes. Quantas vezes eu te bati? O rapaz responde. Eu não sei, amigo. Damian pergunta. É minha vez? Vou te curar, vou te curar. Escutando isso, a vítima pensa. Ei, para com isso. Vou falar mais uma vez. Vocês são bem burros, né? Vou te curar, vou te curar. Enquanto observa os dois, ele continua a pensar. Parem, seus demônios. Só consigo contar até 10. Vemos a lua iluminando o local e Aster parado na frente de todos. Obrigado por hoje. O grupo de garotos repete a frase. A sinergia está ótima. Estou orgulhoso. Damian bate palma dizendo. Muito bem, vamos brincar de novo. Enquanto isso, Aster pensa. Também estou orgulhoso de bater 100 vezes em cada um até dar 1000. Esse foi um novo desafio até mesmo para mim, um mercenário experiente que já passou por tudo, exceto por combates em montanhas e aéreos. Algo chama a atenção de Aster. Será que já podemos ir? Acho que já apanhamos o bastante. Ele responde. Certo, podem ir. Então, essa é minha casa. Ao escutar isso, Aster questiona. Quer que a gente vá embora? Já tá pedindo demais, não acha? O outro, amedrontado, diz. Ir embora? Não, já estamos indo. O grupo de garotos deixa o local. É difícil. Aster olha para trás. Alguém está vindo. É rápido e silencioso. Uma presença única. É como se fosse um mercenário. Deve ser um perseguidor. Ele pensa, olhando para Aster. Estive tomando cuidado. Então, como acharam ele? Não acredito que vieram tão rápido atrás dele. Com essa quantidade de mana, é difícil usar até mesmo uma magia, e combate corpo a corpo não vai ser fácil. Nada bom. Mas e daí? Mesmo quando eu era um mercenário, nunca tive muito poder mágico. Sempre vivi encarando situações assim. Não é nada estranho. Junte toda a sua mana. Comprima e comprima de novo. Vemos algo na ponta de seus dedos.
Esse tanto é o suficiente. Aster olha para trás, aponta sua mão para frente como se fosse uma arma e pensa: só tenho essa chance. Vemos um homem correndo em sua direção. Mas, de repente, esse homem para. Aster fica confuso e o homem grita: Meu Deus, jovem mestre! Alfredo? Não sei quanto tempo estive procurando por você. Onde você esteve e o que estava fazendo? Esse pobre mordomo não conseguiu dormir porque estava preocupado com o jovem mestre. Não, me solta. Alfredo continua: Não vou soltar você até voltar para a família. Só vou soltar se me matarem. Graças a Deus, jovem mestre. Por que fugiu da sua família? Com o garoto em seus braços, ele diz: Perdão. Fiz uma confusão na sua frente. Sou Alfredo, mordomo da família Blandor. Sim, eu sou Aster. Parece que o jovem mestre Damian gostou de você. Se estiver tudo bem para você, gostaria de ir conosco até o território dos Blandor? Território dos Blandor? A regra básica dessa família prestigiada é rejeitar qualquer coisa suja e desviar de qualquer coisa nobre. Não consigo saber as suas intenções. Bem, não importa, porque já queria formar uma conexão com eles. Convenientemente, o território da família Blandor está no caminho da capital. Lá tem a Academia Zenon, dita ser a melhor do leste, e sua biblioteca também dita ser a melhor do leste. Vou construir a maior biblioteca, então não acho que faz mal dar uma olhada. Assim, ele concorda. Tudo bem, eu vou. Obrigado pelo convite. Alfredo responde: Certo, vou pegar a carruagem. Espere um pouco. Me desviei um pouco do caminho de construir a biblioteca, mas uma coisa importante é uma coisa importante. Beleza, agora, será que a comida da família Blandor é boa? Novamente, vemos a lua iluminando o local. Chegamos, senhores. Aqui é a casa dos Blandor. Aster desce da carruagem e pensa: essa não é minha primeira vez vindo aqui oficialmente? O vemos parado na frente da mansão. A mansão dos Blandor. Já está tarde. Por favor, descanse. Lance, deixo isso com você. Por favor, me siga, jovem mestre Damian. O garoto parece preocupado. Lance, me desculpa, Lance. Após isso, em um outro ponto da mansão, vemos Alfredo caminhando. Ele bate em uma porta e alguém o manda entrar. Entre. Alfredo abre a porta. Ele chegou? Ele estava na 7ª Zona Cinzenta. Acabei de voltar depois de encontrá-lo. A moça fica quieta e de repente algo explode na frente de Alfredo. A 7ª Zona Cinzenta? O Damian está bem? Não aconteceu nada com ele, certo? Se estiver faltando um fio de cabelo do meu filho... Madame, por favor, se acalme e escute o que eu tenho a dizer. Após isso, a vemos comentando. Entendi. Que alívio. Sim, é um alívio. Ao dizer isso, Alfredo pensa: é bom para a madame. E também é bom para a pessoa que ajudou o jovem mestre. A fúria de uma mãe que foi chamada de bruxa do sangue. Quem poderia pará-la? A moça também pensa: se meu filho está bem, posso ficar tranquila. É um alívio que nada aconteceu. Assim, ela diz: não precisa agradecer. Era algo que eu precisava fazer. Porém, tem algo estranho que merece ter a atenção. A moça questiona: estranho? Estou falando do amigo que ele fez. Ela pergunta: o nome dele era Aster? O que tem ele? Ele notou minha presença. Antes mesmo de eu me mostrar, ele já estava preparado para contra-atacar. E quando nos encaramos, o que estava na mão do garoto era um míssil mágico. Com certeza ele tem talento. Uma criança com essas habilidades vinda da Zona Cinzenta. Por isso, madame, quero te pedir um favor. Assim, vemos o outro dia. Garoto, por favor, se torne meu sucessor. Aster o encara sem entender. O homem pensa: ficou surpreso, não foi? Não tem como você recusar. Um mordomo de uma família de prestígio é uma oportunidade para quem veio da Zona Cinzenta ganhar dinheiro e honra. Não. Aster responde: garoto? Eu escutei certo? Damian questiona: não? Como assim, amigo? Muito obrigado por querer me ter como sucessor, mordomo-chefe. Mas acho que prefiro as coisas como estão. Sou realmente grato. Por quê? Ah, entendi.
Ele pensa: como ele nasceu sem nada na Zona Cinzenta, ele aprendeu magia apenas com seu talento. É por isso que ele deve estar se superestimando. Entendi. Também nasci em uma família comum e passei muito tempo sem saber meus limites. Alfredo diz: garoto, esse mundo é grande. Aster responde: ele sem dúvida não é pequeno. Nesse momento, você deve achar que pode fazer tudo, até mesmo conquistar o mundo. Não penso não. Alfredo, irritado, pensa: aguenta, você tem que aguentar. Ele continua a dizer: já ouviu falar do ditado do Goblin do Canyon? Acho que ele se encaixa bem nessa situação. Viveu apenas no Canyon sem saber. Aster o interrompe e diz: acho que pareço mais um Wyvern. Alfredo perde a paciência. Você não sabe de nada, garoto. Então, esse mordomo irá pessoalmente te mostrar o quão grande e aterrorizante este mundo é. Em outra parte da mansão, Alfredo abre uma porta. Os empregados o encaram. Saudações, mordomo-chefe! O que achou, garoto? Eles têm a sua idade, mas foram reconhecidos como talentos da Casa Blandor. Tenho certeza que consegue sentir algo. Aster pensa: a Casa Blandor não tá pra brincadeira. Difícil acreditar que são adolescentes com essa mana. A aura deles, mesmo que sutil, preenche todo o espaço. Mas, se olhar para os olhos deles, vai ver que são que nem o Goblin. Pensando isso, ele diz: bem, sim, tô sentindo alguma coisa. Alfredo pergunta: então, irá aceitar a minha proposta? Se virar meu sucessor, irá brilhar como essas crianças. Não, você irá brilhar mais do que todos os outros. Aster responde: odeio luz. Alfredo volta a ficar irritado. Garoto, olha. Mordomo-chefe. Novato Winstor? Tem algo a dizer? Se ele realmente tivesse sentido algo, não iria recusar a oferta. Mas vendo como ele recusou, acho que não sentiu. Se me permite, gostaria de fazer ele sentir. Está falando de um duelo? O garoto continua: bem, não é exatamente um duelo, só um gostinho do que é magia. Arrogantes, mas não é uma má ideia. Pensa Alfredo. O que acha, garoto? Que tal um duelo com um deles? Aster começa a pensar. Sim, eu sei o quão irritante eu sou para eles. Esse mendigo sortudo que chegou do nada é provavelmente o que estão pensando. Posso escolher? Aster questiona. Claro! Ele aponta para Winstor. Você, mas em sequência aponta para diversos outros. Você e você também. Vou contra 5 de uma vez. Tão com medo de morrer? Alfredo se espanta, mas também sorri. Sim, esse é o espírito que meu sucessor precisa ter. Pensa ele. Garoto, pode se responsabilizar por suas palavras? Se outra pessoa escutasse, diria que você está insultando a Casa Blandor. Aster responde: sim, posso me responsabilizar. Ótimo, vou botar uma condição. 1 minuto. Se aguentar 1 minuto, vou te dar um prêmio. Mas se não conseguir, espero que se responsabilize. O garoto pensa: ele deve estar falando sobre suceder ele. Velho maldito, tá tentando me prender. Apesar de pensar, ele concorda. Certo, aceito. Mordomo-chefe, isso não é perigoso? É por isso que é importante. A teimosia dele precisa ser quebrada para que ele cresça. Merda, os olhos dele já estão decididos. Se o convidado do jovem mestre se ferir, minha carreira como instrutor vai acabar. O instrutor olha para Damian. Jovem mestre, seu amigo tá em perigo. Por favor, pare o mordomo-chefe. Sério? Que surpresa. Meu Deus. Jovem mestre, se você se envolver, a Madame Gamo vai brigar com você. Instrutor, o que está fazendo? Comece a partida. Ordens são ordens. Tentei o meu melhor. A empregada também fica observando. Volto logo. Não se intrometa, tá bom? Sim, entendi. Deixe-me explicar as regras. O duelo será em turno. Não, deixe todos participarem. Todos irão participar. O duelo vai continuar até que um lado desista. Porém, o instrutor pode parar o duelo a qualquer momento. Mantenham isso em mente. Aster parece focado
e seus oponentes o encaram. Maldito mendigo! O jovem mestre e o mordomo-chefe podem ter pena de você, mas acha que o mundo é seu? Vou acabar com você e mostrar que não vale nada. Então, comecem! Assim que a partida é autorizada, Windstorm recebe um ataque em seu peito. Ele perde o fôlego, olha para trás e percebe que não só ele, mas todos os 5 foram atingidos. Ele encara Aster assustado. Parece que vou ter que fazer você entender. Primeiro, não subestime os baixinhos. Míssil mágico? Vemos 5 mísseis mágicos na mão de Aster. Aquilo é controle básico de mana. A quantidade gasta é enorme, então é inútil em combate. Aster continua. Segundo, não julgue as pessoas sem saber. Ele lança o poder em direção aos rapazes. Os 5 são atingidos na testa. Terceiro, ele aparece na frente de Windstorm. Esse mundo é grande e impiedoso. Dessa forma, ele dá um soco na cara do garoto arrogante. De agora em diante, vou fazer vocês aprenderem tudo isso. Espero que aprendam bem. Seu maluco, isso não é magia. É magia sim. Ele dá um chute na cara do garoto. Magia corporal. O instrutor se espanta, assim como os outros garotos. O mordomo observa Aster espancando os 5. Aquilo era um míssil mágico? O quão comprimido aquilo era? Julgando pelo poder, parece ter sido compresso pelo menos umas 4 ou 5 vezes. Se lá atrás ele tivesse me acertado, é realmente um controle de mana inato. E além disso, como ele é tão bom em bater nas pessoas? Alfredo. Ao escutar a voz, ele olha para trás. Madame Gamo? Madame Gamo tá aqui. Senhorita Lance, você veio me salvar? O que aconteceu? Alfredo começa a responder. Bem, eu só queria fazer um teste. Teste? Você chama isso de teste? Damian? Primeiro, junte os novatos e faça eles se retirarem. Alfredo concorda. Damian, volte para o seu quarto. Você também, Aster. Volte para o seu quarto. Por favor, instrutor Runfit. O mesmo diz. Eu tentei o meu melhor, madame, mas... Você está demitido. Ao anoitecer, vemos uma outra conversa. Alfredo. Sim, madame. Sei quais eram suas intenções, mas dessa vez você foi longe demais. Alfredo diz. Me desculpe, madame Gamo. Perdi minha compostura. Aceito qualquer punição. Porém, escutei que o Aster lutou com os novatos. O que houve? O Damian ajudou ele? Não, ele não ajudou. É só que... O quê? Questiona ela. Ele era muito bom em bater. Me desculpe, o míssil mágico que citei antes, ele usou no duelo. Mas ele comprimiu ele pelo menos umas 4 ou 5 vezes e aumentou seu poder. Isso significa que ele tem um excelente controle de mana. Dizendo isso, ela começa a pensar. Não vi o que aconteceu, mas deve ter sido bem incrível. Ele derrotou os 5 dos novatos sozinho. E com apenas um míssil mágico? Não importa se ele é um mago de alto nível, manipular mana pura é muito difícil. A Madame Gamo pergunta. E a proposta de ser seu sucessor? Alfredo responde. Ele rejeitou com firmeza. Entendi. Ela começa a pensar. Preciso reavaliar o Aster e mudar o que penso sobre ele. Dessa forma, ela diz. Traga o Aster aqui. Vemos o garoto entrando no local. Aster, você chegou. Por favor, se sente. Disseram que você me chamou. Ela responde. Sim, chamei. Mas antes... A madame coloca algo sobre a mesa. Aster observa curioso. Ela diz. Ouvi dizer que o Alfredo ia te dar um prêmio. Aquilo, ele pensa se lembrando. Não esperava que iriam dar agora. E também que a Madame Gamo que fosse me dar. Pode abrir. Aster pega a caixa e ao abrir, algo começa a brilhar lá dentro. Vemos uma pequena pílula. A madame começa a falar. Um item de classe alta. Até mesmo em Blandor, apenas os recrutas top 5 das divisões mágicas recebem isso. Aster pensa desconfiado. Estranho. Geralmente, boas ações são apenas dar comida. Se começar a dar presente, significa que planejam algo.
Mesmo que seja uma recompensa por ter ganhado, o normal seria um item de classe média, mas um de classe alta? Pode aceitar sem se preocupar. Você ajudou o Damian na Zona Cinzenta, e isso é também um pedido de desculpas por mais cedo. Espera, preciso me juntar aos Blandor para comer isso? A Madame nega. Tem veneno? Ela nega novamente. Realmente não tem nenhum motivo oculto? Sim, não há nenhum, diz a Madame. Então, obrigado. Não é nada, diz ela. Aster pensa. Boa! Um ganho inesperado. A Madame então começa. Mudando de assunto, tem algo que gostaria de propor para você, Aster. Sabia. Ele pensa escutando isso. Aster. Ela coloca a mão na cabeça de seu filho. Vou arrumar uma admissão na academia para você. Poderia ir à academia como Damian? Academia? Questiona ele. Originalmente, era pro Damian ter entrado ano passado, mas ele negou muito, então adiamos para esse ano. Mas não esperava que ele fosse fugir assim. Por isso estou te perguntando, o Damian gosta de você? O garoto confirma. Sim, se o meu amigo for, eu também vou. Aster pensa. Bem, faz sentido. Para a Bianca é um grande problema. Ela tem medo que ele fuja de novo se forçar ele a ir para a academia. E não há nenhuma maneira clara de como mudar a mente de Damian. Claro, essa também é uma boa oportunidade. A academia é boa. Em um mundo onde linhagem e conexões são tudo, conseguir um suporte acadêmico ajuda muito. Parece bom, mas parece que estão botando uma coleira em mim. Pensando nisso, ele responde. Vou pensar nisso. Ela diz. Entendi. Me deixe saber assim que decidir. Aliás, isso não tem nada a ver, mas estou curiosa. Por que rejeitou a proposta do Alfredo para virar seu sucessor? O garoto olha para trás, sorri e diz. Bem, me impor com meus joelhos, entende? Perdão? Alfredo escuta por trás da porta. Garoto? Vemos a mansão. Aster inspirando e praticando em seu quarto. Entendi. Então é isso que um item de alto nível faz. Mesmo absorvendo apenas 10%, minha mana aumentou muito. E talvez, por causa do meu físico ter virado adequado para chamas, normalmente, absorver poder espiritual causa algumas perdas e acúmulo de impurezas. Mas não sinto nada disso. É mais efetivo do que pensei. Enfim, a academia, né? Pensei um pouco sobre isso, mas acho que já tenho minha resposta. Se eu entrar na academia, vai ser muito mais fácil achar um patrono. Tem muitas vantagens, mas ainda assim, parece que tô indo direto para uma armadilha. Será que dou uma volta por aqui? O vemos parado na frente da porta. Você é o Aster? Escutando a voz, ele olha para trás e encontra uma pessoa. Cabelo platina, a linhagem direta tem apenas o Damian. Talvez seja alguém de uma colateral? Por que essa família tem que ser tão irritante? Assim, ele responde. Não. O outro diz. O quê? Não? Cabelos escuros, esse olhar irritante, a descrição bate perfeitamente. Aster pensa. Olha esse cara. A cor do cabelo muda muito dependendo da iluminação. E como alguém poderia dizer que esse olhar é irritante? Ele muda sua feição. O rapaz observa incrédulo. Parece um olhar gentil. Desculpe pelo mal entendido. Estou de saída. O mordomo de repente aparece. Garoto, não! Aster, preciso esclarecer o mal entendido. Não consegui te falar ontem e por isso não consegui dormir. Mesmo que se torne um mordomo, não precisa fazer aquilo com os joelhos. Foi um mal entendido. Aster é desmascarado imediatamente pelo mordomo. O rapaz o encara. Merda, ele pensa. O outro começa a falar. Esse olhar, eu sabia. Olhos tão desagradáveis como os de um goblin morto não são comuns. Sim, você me pegou. O garoto continua. Mentiu pra mim e ainda age assim? Eu vou... Antes dele terminar, Alfredo o encara. O jovem desvia o olhar e diz. Vou deixar essa passar. Vá ao salão dos magos mais tarde. Vou ajeitar a sua atitude. Aster responde. Claro, se você disse, então tá certo. Algo errado? Pergunta Alfredo. Nada demais. Aster começa a pensar. Tô muito estressado de qualquer forma.
Isso veio na hora certa. Vejo você mais tarde. Mordomo-chefe, posso me encontrar com a madame agora? Na sala da madame, ela o recebe. Bem-vindo, Aster. Para ter pedido para falar comigo tão cedo, será que já se decidiu? Sim, madame. Irei para a academia. Ela o encara surpresa. Estou surpresa que decidiu tão rápido. Ótimo, vamos nos preparar assim que possível. Até lá, sinta-se em casa. Ele agradece. Obrigado por sua gentileza. Aster deixa a sala e o mordomo aparece imediatamente. Madame, o garoto. Ela responde. Ele aceitou com gratidão. Como esperado, esse é meu garoto. A paixão dele, as chamas em seus olhos. Eu sabia. O primeiro semestre podemos cobrir, mas e o próximo? Para um sem-teto da zona cinzenta, vai ser difícil conseguir uma matrícula. Ele vai ficar ansioso. Por quê? Porque vai querer aprender mais. E então, alguém irá ajudá-lo. O patrocínio de Alfredo. Alfredo, você é muito barulhento. Me desculpe, me exaltei um pouco. Já que é quase hora do almoço, irei para a cozinha. Ela o encara e em seguida pensa. Entendo porque o Alfredo está feliz. Após ter sua oferta rejeitada tantas vezes, finalmente conseguiu uma chance. Mesmo assim, a proposta da academia é um plano falho, mas a razão para a confiança do Alfredo deve ser porque ele foi enganado da mesma forma pelo antigo mordomo-chefe. Alfredo, pobrezinho. Vemos Aster descendo uma escada. Ele olha para algo à sua frente. Aqui é o Salão dos Magos, onde aquele merdinha de mais cedo disse que ia estar. Ele abre uma porta e entra. O que o traz aqui? Ao ser questionado, Aster pensa. É mesmo, nem sei o nome dele. Ele descreve o garoto e o homem diz. Estava esperando por você. Por favor, venha por aqui. Ele começa a o seguir até pararem em frente a uma porta. Entre aqui. E depois que você abrir a porta, cuidado com a cabeça. Aster abre a porta e folhas começam a cair. Então é por isso que ele pediu para eu vir aqui. Enquanto ele caminha pelo local, ele acaba tossindo por conta da poeira. Você é o Aster? Prazer em conhecê-lo. Sou o Angie von Blandor. Veio ver o meu irmãozinho? Quê? Irmão? Aquele merda chamou o irmão? Vemos Aster parado. Se tem algo que descobri infiltrando várias academias durante meu tempo como mercenário, foi que magos que estudam magia recebem o nome de porta-canetas e suas características são: primeira, o cabelo bagunçado. Por puxarem tanto seus cabelos, ele para de crescer. Se a partir daí dividimos eles em estágios, estágio 1, negam que seu cabelo está caindo e vestem capuz para cobri-lo. Estágio 2, desistem de negar e aceitam. Estágio 3, raspam completamente suas cabeças. Último estágio, o ponto onde procuram fazer o impossível se tornar possível. Magia para fazer o cabelo crescer. Mas esse cara é diferente. O Angie começa a falar. Primeiro, irei pedir desculpas. Estava me perguntando se ele estava agindo daquela forma por ser o irmão mais novo. Tenho certeza que o convidado jovem mestre não faria um erro tão rude. Incrível, pensa Aster. E ele é até novo? Sentado, Aster pergunta. Você por acaso trabalha na academia de magia? Wendy diz. Sim, estou atualmente atuando como vice-reitor. Aqui, por favor, beba. Ele pega a xícara e começa a beber enquanto pensa. Vice-reitor sendo tão jovem. Com certeza uma família prestigiosa como os Blandor não botaria alguém de uma linhagem colateral sem nenhum motivo. Isso significa que ele tem habilidades adequadas para isso. Wendy continua. O jovem mestre Aster é um pouco diferente. Você é diferente do típico jovem rebelde das famílias nobres. É mesmo? Pergunta Aster enquanto pensa. Era para magos daquele lugar ficarem com olheiras. Mas como além de não ter olheiras, ele tem um sorriso desses. Ele tem uma ótima compatibilidade comigo. Wendy continua. Aliás, você foi encorajado a entrar na Academia Zenion, não é? Parabéns. Obrigado, diz Aster. Wendy diz. Seria uma ótima oportunidade
Também há muito o que se aprender lá. Na verdade, também me graduei na Academia Zenion, mais especificamente na turma 145. Aster pensa. Tá tentando me conhecer falando sobre esses negócios da academia? Wenji diz. Perdão, por você estar entrando em Zenion, acabei me empolgando. Estou apenas jogando conversa fora. Então, que tal voltarmos ao ponto principal? Ponto principal? Ele apoia sua caneca na mesa e então diz. Antes, tem algo que eu gostaria de confirmar. Por acaso, você arriscaria sua vida por um amigo? O quê? Pensa Aster. Wenji continua. Esse é um assunto que preocupa a reputação dos Blandor. Se você puder arriscar sua vida, irei te dar esse livro. Aster observa assustado. Esse livro? O segredo da família Blandor? O livro secreto? Luz curativa? Vemos uma mulher tomando conta do jardim. A pessoa é a própria Madame. Ela corta uma flor com uma tesoura e olha para a claraboia. Desde que o Damien foi para a academia, algo que ele tem se esforçado tanto para não ir, foi resolvido sem mais problemas. Menos uma preocupação para mim. Aster, aquele garoto é um ótimo amigo. Seu talento também é bom. E sua personalidade é... Mesmo que o Alfredo diga que ele às vezes é um merdinha e tem um lado sem vergonha, nessa idade, todo mundo é assim. Mesmo assim, o que mais gostei foi que mesmo após saber de onde o Damien é, não mudou nem um pouco sua atitude. Ele é diferente. É por isso que merece estar ao lado de Damien. Mas também por causa disso, ele não irá pertencer a lugar nenhum. Ele é como um pássaro fora da gaiola. Há muitas formas de manter as pessoas por perto. Preciso pensar em alguma forma no tempo que tenho. Para o bem de Damian, não posso perder alguém com tanto talento. De volta à conversa com Wenji, ele encara o livro e pensa. Está me oferecendo o livro secreto dos Blandor? É uma armadilha? Olhos claros e transparente. Talvez seja por isso que não consigo lê-lo. Se a pessoa for boa ou ruim, os olhos irão mostrar alguma emoção. Mas como se ele fosse um assassino perfeito, não há emoção alguma. É como se estivesse usando uma máscara, ao ponto de nem ele mesmo conhecer seu verdadeiro eu. Wenji diz. Isso não é algo para ser levado na brincadeira. Não seja descuidado em sua resposta apenas por causa do que está na sua frente. Aster responde. Eu vou responder. Enquanto diz isso, ele pensa. Assim que eu souber, esse sentimento de desconforto vai desaparecer. Em seguida, ele diz. Odeio isso. Wenji o encara. Aster cruza suas pernas enquanto pensa. Não tem por que estar desconfortável se estamos no mesmo barco. Em seguida, diz. Bem, se tem algo que você gostaria de saber, pode falar. Se der pra fazer, eu faço. E se não der, só não vou fazer. Wenji diz. Apenas ouvir pode colocar sua vida em risco. Se você ouvir e se recusar, posso precisar te matar, jovem mestre Aster. Então só me mata. Só vivemos uma vez, não é? Ao dizer isso, ele pensa. Bom, essa é minha segunda. Papéis começam a voar. Wenji libera sua energia, causando um tumulto no local. A xícara sobre a mesa começa a tremer. Sua energia se intensifica enquanto ele encara Aster imóvel. De repente, ele sorri. Caramba, não consigo fazer isso. Jovem mestre Aster, você passou no teste. Irei falar sem rodeios. A verdade é que eu precisava de alguém em quem pudesse confiar. E além disso, não poderia ser alguém da família Blandor. Então, Aster o encara enquanto pensa. Você quase me deu um soco com toda a sua força. Wenji continua. Pra ser honesto, tenho altas expectativas. Bem, todos que nascem na Zona Cinzenta são iguais. O jovem mestre Damian é muito novo. Ele não deve ter um bom olho para as pessoas. Mas, por que a líder de uma família com uma grande reputação botaria alguém da Zona Cinzenta do lado do seu filho? Imaginei que tinha algo mais por trás disso. E por sorte, Aster o interrompe e pergunta. O irmãozinho teve uma briga com o convidado, é isso? Wenji diz. Ou você fala de forma casual ou formal.
Escolha uma das duas, jovem mestre Aster. Deixa isso pra lá, responde ele. Wenji diz: enfim, parece que um bom pretexto acabou surgindo. O irmão mais novo e o convidado acabaram brigando. Então o irmão mais velho chamou os dois para conversar. Aster pensa: por sorte, não é? Há alguma razão para um vice-reitor da academia querer usar seu irmão como desculpa para se envolver em um conflito? O que ele quer? Wenji continua a explicação. Que tal isso? Foi uma situação bem difícil de eu me envolver. Não está tendo nenhum conflito interno. A família Blandor está muito unida. Ao dizer isso, ele para por um momento. Em seguida, ele diz: estou sendo vigiado pela família Declan. Declan? Aster pergunta: por quê? Wenji diz: bem, você disse que não liga se morrer, então serei franco, mesmo que eu não tenha nenhuma intenção de te matar. Na verdade, estou atualmente pesquisando sobre a magia da origem celestial dos Declan, e parece que descobri algo. Você conhece sobre a magia da origem celestial, né? É uma técnica secreta da família Declan que apenas seus descendentes podem aprender, mas consegui obtê-la com muito esforço e... Aster o interrompe. Espera, não era para você estar morto por pesquisar ela? Como ainda está vivo? Se estava pesquisando ela, sendo alguém de Blandor, por que não procurou formas de destruí-la? Wenji diz: você não sabe muito sobre isso, não é? A família Declan é um pouco fora da curva. Se soubessem que eu estava pesquisando ela, até mesmo eu, o vice-reitor, seria morto. Mas devo dizer, de começo, estudei ela com a intenção de destruí-la. Mas... não consegue entender? A magia da origem celestial, que é a raiz de todas as artes secretas dos Declans. Imagine um método auxiliar que iria melhorar essa arte secreta que já é perfeita por si só. Não consigo destruí-la. Se for você, jovem mestre Aster, pode entender meus sentimentos, certo? Encarando Wenji assustado, Aster pensa: esse cara não é louco. É louco pra caramba. Wenji continua: não consegui me conter. Aster, você consegue entender o que eu sinto, né? Aster pensa novamente: esse cara não é apenas louco. Ele testa isso na própria família? Espera, o tempo bate perfeitamente. Na minha vida passada, quando os Declans aniquilaram a família Blandor, encontraram o resultado da pesquisa de Wenji na magia da origem celestial. A nova magia da origem celestial. Farren, por isso você reuniu todas as forças dos Declans para atacar os Blandors. Desde o começo, você viu a possibilidade de uma nova magia da origem celestial. O motivo por ele ser tão forte era... Aster se lembra do poder utilizado contra ele. Wenji o chama. Aster, você está livre? Afinal, é algo de larga escala. Ele coça sua cabeça e pergunta: enfim, por que estava procurando por mim? Bem, primeiro, não falei sobre a pesquisa da magia da origem celestial para minha família. Parece que os Blandor plantaram um espião por aqui, mas não consegui achá-lo. Se o segredo da família for exposto, não há ninguém que seria muito suspeito? Por exemplo, um secretário? Wenji responde: provavelmente não. Falando de forma mais adequada, é mais relacionado à rota de aquisição. Aster diz: se eles a rastrearam pela rota de aquisição, devem ter deixado ela ser pega. Wenji sorri e diz: isso mesmo. No momento que percebi que estava em uma enrascada, revelei um pouco da pesquisa. Não quero morrer, entende? Não seria melhor se aliar aos Declan? Eles te receberiam de braços abertos, não? Wenji diz: bom, digamos que tenho os meus motivos. Enfim, Aster, já que você não tem ligações com a família, preciso que faça uma coisa pra mim. Para ser honesto, essa é uma pequena pesquisa em conjunto, mas não consegui fazer nenhum progresso com a parte que me foi dada. Ele puxa os papéis para a sua direção. Terei certeza que você seja recompensado. Por favor, entregue essa tese para o professor Parum na Academia Zenion. Depois que fizer isso, irei te entregar a magia de luz curativa. Aster pensa: mas que sorte! Em seguida responde: vamos fazer assim. Eu irei levar a magia de luz curativa como garantia pelo risco, e também a nova magia da origem celestial quando for completada. Apenas aí posso dizer que estamos no mesmo barco, não concorda?
É tudo ou nada. Ele pensa após dizer. Wenji diz: Aster, você não tem vergonha. O garoto diz: apenas diga sim ou não. Se disser não, não irei aceitar. Certo, a nova magia da origem celestial, né? Bem, o nome não importa. Já que você não aprendeu a magia da origem celestial, não vai ser útil para você por enquanto. Mas, assim que a nova magia da origem celestial estiver pronta, irei dá-la para você. Porém, também tenho uma condição. Quando a tese da pesquisa estiver completa, posso precisar de sua ajuda, Aster. Gostaria que me ajudasse quando a hora chegar. Se somos parceiros, você pode fazer isso, não é? Bem, não é algo difícil. Se for relacionado à tese, vou ajudar. E só pra você saber, eu não sei ler. Os dois ficam parados por um momento. Aster puxa o papel e diz: tô brincando. Wenji comenta: chato e cabeça dura. Aster questiona para ter certeza. Professor Paron, não é? Ele é alguém confiável? Wenji responde: desde quando estudava na academia até virar vice-reitor, ele e eu lutávamos pelo primeiro e segundo lugar. Infelizmente, quando voltei para Blandor, essa rivalidade acabou. Aster pensa: ainda assim, eu era o melhor. É isso que ele quis dizer ou é coisa da minha cabeça? Professor Paron, né? Que mundo irritante. Existe outro lunático que nem ele na academia. Vemos o portão do castelo e a lua iluminando a residência. Diversos livros e cartas são lançados ao chão. Ele me disse para não ser pego e botou a tese na bolsa espacial. Por que tem tanta coisa? Aster nota a carta. Para meu querido Aster. Querido nada, pensa ele lendo. Selecionei e guardei os textos mágicos essenciais que você deve aprender no futuro. Escrevi a ordem que você deve estudar abaixo. Por favor, se devote a cultivar o intelecto digno de seu talento. Seu amigo, Wenji von Blandor. Que presente! Aster organiza os livros. Organizar o que devo estudar desde magia básica até avançada, passo a passo. Ele é mesmo um gênio, mas ele também é bem doido. Ótimo! Ele bate no papel. Lista de patrocinadores de livros. Wenji von Blandor. Vamos ver. Tirando os de luz curativa e da magia da origem celestial, tem mais ou menos 132 livros. E sobre botar o grimório de luz curativa na torre para que todos vejam, isso é assunto para outra hora. Preciso discutir isso com o Damien. Posso chamar isso de privilégio de ser um amigo. E esses livros que o Wenji me deu não são apenas livros, um guia de estudos perfeito. Com esse guia, qualquer que queira aprender magia será capaz de construir sua fundação. Antes, pensava apenas em encher minha torre de livros, mas agora penso de outra forma. Isso irá virar a identidade da torre, um lugar que oferece conhecimento àqueles que procuram. É mesmo um ganho inesperado. Wenji, olhando pela janela, pensa: estava pensando se ele fosse útil. Iria dar a tarefa de entregar a tese para ele, e se não fosse, iria apenas descartá-lo. Mas o Aster é alguém interessante. Além disso, revemos o momento em que Aster diz: então me mata. A gente só vive uma vez, não é? Wenji começa a rir e diz: te matar? Você realmente queria que eu te matasse? Aquilo não era nada mais que uma ameaça para testá-lo, mas não é como se eu não tivesse uma razão para não matá-lo. Mas aqueles olhos, o que ele disse não foi da boca para fora. Aqueles olhos tratavam a morte como se fosse nada. Ele é diferente de outros porcos, muito diferente. Parece que ele esconde muitas coisas. Bem, todos escondem, não é? Encontrei alguém que consegue ser do mesmo nível e olhar na mesma direção que eu. E acima de tudo, ele quer os resultados do meu trabalho. Isso é algo que nunca senti. Será que ele realmente não sabe ler? Não, isso é impossível. O sol ilumina a mansão. Aster ajeita a gola de sua roupa. Vemos uma mala no chão de seu quarto. Senhor Aster, iremos partir logo. Uma empregada segurando sua mala diz: assim que chegarmos na academia, você irá passar por um simples registro de documentos. Só para que saiba, você
E o jovem mestre não precisam fazer o exame de entrada. Ela olha para ele e sorri. Ainda assim, você se tornará um estudante completo da academia. Você combinou com a roupa. Obrigado. Enquanto caminha, ele pensa. Não preciso fazer o exame, né? Bem, é assim que é para as famílias nobres. Chamam isso de admissão especial. Mesmo assim, não é tão ruim não precisar fazer. Amigo, rápido, vem! Damian, se cuide. E Aster, já que essa é uma grande oportunidade, espero que consiga os resultados que deseja. Ele olha para ela e diz: obrigado. Enquanto entra na carruagem, ele pensa: os resultados que desejo. Claro, era nisso que eu estava pensando. Zenion, a maior academia do continente ocidental. Incontáveis patrocinadores estão lá. Preciso pegá-los para mim. Apenas esperem, meus queridos. Não, meus colegas. Estou indo. A carruagem começa a se mover. Damian observa feliz através da janela. Com a mão sobre o livro, Aster pensa: como esperado, o Enge é mesmo um mago excepcional. Os fundamentos da magia são simples, mas as interpretações mudam muito de pessoa para pessoa. Se compararmos ela com água, para alguns é a água da vida, mas para outros é uma enchente desastrosa, uma diferença de perspectiva. Mesmo seguindo o mesmo princípio, cada casa nobre se desenvolveu de sua própria maneira baseada em seu ponto de vista. Depois de estudar muitos grimórios que estavam na bolsa, percebi uma coisa: as alterações que o Enge fez na magia da origem celestial. Amigo, Damian o chama. Olha ali, chegamos. Academia Zenion. A carruagem se aproxima do portão de entrada. Então essa é a Academia Zenion. A empregada diz: a carruagem só pode ir até aqui. De acordo com os ensinamentos do fundador, o sábio, durante o exame de admissão, não importa se for nobre ou não, você deve entrar a pé. É aqui que nos despedimos. Que você passe pelo exame de admissão e aprenda muitas coisas. Damian acena para a carruagem. Em seguida, ele diz: amigo, a gente tem que se apressar. A Lance disse que se chegarmos tarde na cerimônia de entrada, talvez não tenha mais assentos. Que merda ele tá falando? A cerimônia de entrada não é uma peça onde quem chega primeiro é o que se senta primeiro. Espera, a Lance disse isso? Deve ter sido para fazer o Damian não se perder por aí. Certo, vou deixar essa passar. Ela pode ser meio doce, mas não é uma pessoa burra. Sim, é por isso. Não é porque acho conveniente. Lá dentro, vemos alguns estudantes sentados em um auditório. Damian reage. Nossa, olha quantas pessoas! A Lance estava certa. Ela disse que se chegássemos tarde, não teria mais nenhum lugar para sentar. Ela não mentiu. Aster pensa: bem, ela mentiu sim. Ele coloca sua mão no bolso e retira algo. Vamos ver. Classe M3, assentos 11 e 12. Ei, amigos, podemos sentar ali? Se não sentarmos logo, a gente pode não ter mais onde sentar. Aster responde: não, espera um pouco. Em seguida ele pensa: essa é a mesma pessoa que não queria vir para a academia? Por que ele tá tão animado? De repente, o garoto cai no chão. Ele olha para cima e vemos um grandalhão parado em sua frente. O quê? Você tá bem? Pergunta Aster. Sim, não me machuquei. Acho que é melhor eu prestar mais atenção. Me desculpa. Espere. Você... O que você derrubou nas minhas roupas? Saliva. Ele parece ser um herdeiro de uma família nobre. Em uma situação dessas, o Damian vai... Damian segura a manga do rapaz e começa a limpar. Desculpa, vou limpar pra você. Prontinho, tá brilhando. Vou limpar até que dê pra ver o seu reflexo. Aster, observando isso, pensa: eles vão brigar. É impossível que não briguem. Pare com isso, seu idiota! Ele diz, tentando dar um soco na cara do garoto. Ei, colega, acho que você não devia fazer isso. Aster diz, segurando a mão do grandalhão. Que tal pararmos por aqui? Quem diabos é você? Eu sou... Antes dele dizer, Damian intervém. Meu amigo. Sim, amigo dele, concorda Aster. Entendo. É mesmo um bom amigo. Poucos tomariam um soco por seus amigos. Infelizmente, você escolheu a hora errada para escolher. Aster pensa: acho que me dar bem com meus colegas no primeiro dia é muito difícil. Bem,
tanto faz. Ao pensar isso, ele pergunta: quer resolver no soco? O que tá acontecendo? Os outros começam a comentar: Parece que tá tendo uma briga. Quem? Não sei. Aquele grandão parece alguém de Dolamp. Não sei quem são os outros. Quem você acha que vai ganhar? Provavelmente o cara de Dolamp, não é? Ouvi que um dos novatos deste ano é incrível. Alguém chega gritando: ei, tão de brincadeira? Tá acontecendo uma luta e vocês vão ficar aí só parados? Os outros questionam: é pra gente parar eles? Talvez? Vamos, antes que as coisas fiquem piores. Vocês acham que eles vão conseguir lutar direito com todo mundo em volta deles assim? Falem pros novatos darem mais espaço. Aquele de cabelo cinza é um mago. Ele até mesmo fez uma barreira em volta deles. Vemos um grupo fazendo uma barreira. Esther, você consegue! Vou apostar em você! Eu aposto 2 vale-refeições. Eu aposto 3. Uma pessoa observa afastada. Este sorri. Sou Esther, o orgulhoso filho da casa Dolamp. Qual é o seu nome? Bem, não sou de uma linhagem nobre como você. Pense em mim como apenas alguém de passagem. Então você não é um nobre? Bem, tanto faz. Já que esse pequeno espaço coloca um mago em desvantagem, vou te deixar dar o primeiro golpe. Pode vir. Esse cara é engraçado, Aster diz. Aquele que disse que não gosta de falar não tá falando demais? O que foi? Tá com medo? Seu desgraçado! Ele corre para cima de Aster e se prepara para socá-lo. Vemos o seu punho indo na direção de Aster. De repente, ele faz uma expressão de espanto. Aster começa a dizer: mais uma coisa, eu não sou apenas um mago. Aster dá um soco na cara do grandalhão. Ele tomba para trás. Revemos o momento do soco, agora da perspectiva do grandalhão. Eu consigo aguentar tranquilamente um soco de um estudante. Seu pensamento é interrompido assim que o soco atinge sua face. Vemos novamente ele tombando para trás. Ele apoia seu pé para manter o equilíbrio enquanto pensa: o quê? Como o soco dele é tão forte? Seu merdinha, ele é mesmo um mago? De repente, ele começa a ser curado. Magia de cura? Vemos Damian o curando. Por que diabos ele tá fazendo isso? Nossa, ser de uma família prestigiosa parece ser bom mesmo, né? Já que você ainda tem tempo de olhar em volta, Aster diz, tentando acertá-lo novamente. Os socos se espalham pelo local. Vemos o rapaz tentando se defender. Um deles bate. Aster, enquanto isso, diz: nossa, como você é resistente! E o homem continua pensando: e o outro cura? Esses malucos. Meu coração tá batendo muito rápido. Prefiro receber esses golpes, mesmo que desmaie. Eu estou com medo. O que você tá fazendo? Não se segura! As pessoas que assistem começam a gritar: orgulho sagrado de Dolamp, estrela do continente oriental, esperança dos guerreiros. Confie apenas em você. Não faça isso durar demais. Acabe com isso logo. Como ele ousa? Como você, um mero mago, ousa? Ao gritar isso, ele tenta acertar um soco. Aster comenta: nada mal. Não me subestime. Gritando isso, ele dá um golpe mais forte. O chão do local treme. O público comemora. Finalmente, como esperado do Esther. Esther pensa: consegui sentir o impacto do soco acertando ele, mas por que pareceu tão fraco? Aster está no alto. Ele vira um mortal para trás e pousa sem problemas. Ele me acertou, ele diz, limpando sua roupa. Esther olha assustado. Uma expressão de espanto toma conta de sua face. Ele começa a correr desenfreadamente para cima de Aster. O garoto o encara. O Damian continua curando ele. Preciso acabar com ele em um único golpe. Deixa eu ver. Acho que isso vai funcionar. Uma energia começa a aparecer no centro de sua mão. Uma técnica que desenvolvi com meus companheiros na minha vida passada. Ele abre seus olhos e pensa: uso a colisão de partículas mágicas para extrair energia. Isso usa mana, mas não é nem uma magia, nem uma arte marcial. Uma pura aplicação técnica de propriedades mágicas. Estilo da colisão! O impacto se espalha, abalando até a barreira dos magos. O que é isso? A barreira começa a se desfazer. Um joelho toca o chão e Esther cai.
Todos que assistem ficam parados por um momento tentando entender o que aconteceu. De repente, uma mão se levanta. Aster diz: aplaudam! Aplaudam, gritem e comemorem. O público faz exatamente isso. Incrível! Ele é mesmo um mago? Que estilo de luta é esse? Já entendi, seus merdas. Ele contra-atacou. Amigo, ganhamos. Pois é, concorda Aster. Então agora, vê se para de agir que nem criança. Alguém o observa de longe. Um estudante de magia lutando assim? Que vulgar. Saiam seus idiotas. Quem começa uma briga no primeiro dia da cerimônia de entrada? Foi você? Foi você? Se não falarem, todos vocês estão encrencados. Aster pensa: acho que causei problema, mas tá de boa. Afinal, eu sou um mercenário. Tem várias formas de fugir daqui. E como todos estavam curtindo a luta, vai ser fácil. Damian de repente diz: não foi eles, foi a gente. Foi a gente que começou uma briga. Aqui. Foram vocês? Exato, foi a gente que começou. Vemos uma porta. Do lado de dentro, alguém conversa com os dois. Damian, Aster, como se confessaram, vou deixar essa passar sem dar nenhuma penalidade. O outro estudante também não parecia muito machucado. Vou ficar de olho em vocês a partir de agora. Aster acena com a cabeça. Vemos o lado de fora da academia. Aster abre uma porta e pensa: que alívio! A cerimônia de entrada ainda não começou. Enquanto eles caminham, as pessoas comentam: é ele? Ele venceu um artista marcial com aquele corpo? Como um estudante de magia pode lutar com os punhos? Damian acena enquanto comenta: nossa, tá todo mundo olhando a gente. Ele pensa: droga, virei praticamente uma celebridade. Para de acenar pra todo mundo. Achei, ele diz olhando um banco. Parece que nosso amigo guardou aquele lugar pra gente. Nosso amigo é incrível. Sim, deve ter sido, responde Aster. E assim, seguindo os ensinamentos do primeiro diretor, nossa academia deve... A cerimônia começa. Aster, enquanto isso, pensa: o diretor é impressionante. E pensar que ele faria uma palestra tão longa ficando de pé. Ele nota Damian dormindo. Esse cara... Para de babar. Diretor, tem um lugar importante que você precisa ir imediatamente. Aster nota a conversa. O diretor diz: o que seria mais importante que a cerimônia de entrada? O diretor pensa por um momento e em sequência diz: desculpe, estudantes. Algo urgente surgiu. Irei acabar minha palestra por aqui, mas a cerimônia irá continuar. Uma mulher sobe no palco. Vemos o seu longo cabelo. Ao subir, ela grita: atenção! Todos os alunos, incluindo Damian que dormia, assustam com um grito. Sou Jaira. Irei continuar com a cerimônia no lugar do diretor, que foi incapaz de terminar sua palestra devido a um problema. Vamos começar com o juramento dos calouros. Primeiro, a representante da divisão mágica, Dahlia de Dinai. Enquanto a caloura sobe para o palco, as pessoas comentam: o quê? A família Dinai prestou o exame de entrada? As habilidades dela não são boas o suficiente? Pense antes de falar. Ela é a terceira filha do chefe da família. Se as habilidades dela não fossem boas, acha mesmo que a família Dinai teria permitido ela prestar o exame de entrada? A encarando, Aster pensa: Dahlia de Dinai. Se a família Declan é a família mais poderosa de magos no leste, então a família Dinai é a segunda mais poderosa. E nela, a Dahlia cresceu para se tornar a futura representante da eterna segunda lugar, a família Dinai. Ela era bem capaz, e até mesmo na época da minha aposentadoria como mercenário, não recebi nenhuma ajuda dela. E isso se dá pelo fato de não nos darmos muito bem. Alguns poderiam chamar a gente de péssimos amigos. Bem, ainda assim, é bom ver a Dahlia entrando esse ano. Próximo, representante da divisão de artes marciais. Dê um passo adiante, Paul. O garoto se levanta. Aster novamente pensa: já que não falaram nenhum nome de família, ele não parece ser de uma família nobre. Bem, até mesmo a família daquele Esther não parecia grande coisa. As famílias nobres devem estar brincando. Os dois dizem: isso conclui o juramento da cerimônia de entrada. Agora, irei apresentar os professores da classe 172. Professores, por favor, deem um passo adiante. Primeiro... Enquanto ela apresentava, Aster nota: é só eu ou... Parece que ela tá olhando pra mim. Bem, tanto faz. De repente,
um pé é torcido ao descer um degrau e Dahlia cai. Aster apenas encara. Seguindo as apresentações, ele pensa: Professor Parum, não é? Quando ele vai aparecer? Saudações, sou Parum. Estarei encarregado das aulas de princípios mágicos de magologia. Aster pensa. Estava esperando que ele fosse parecido com o Engie, mas ele é completamente diferente. Ainda assim, o Engie usa uma máscara de cavalheiro para a sociedade. Não devo julgar tão rápido. Com isso, a introdução dos professores acabou e concluímos a cerimônia de entrada. Sigam os funcionários até seus dormitórios designados. Ei, acorda. Já acabou? Não. Pegaram você dormindo e expulsaram a gente. Vamos pra casa. Damian encara ele e entra em pânico. Vemos o entardecer tomando conta da academia. Aster caminha pelo corredor. Não esperava que o Damian iria gritar daquele jeito por causa de uma brincadeira. É aqui? Ele se pergunta encarando uma porta. Óbvio que não ia ser no andar mais alto. Ao abrir a porta, ele encontra 2 camas. A academia é mesmo impressionante. Sobre a cama, ele encontra uma caixa. Isso deve ser os materiais que vamos precisar. Eles estão dando isso para todos os estudantes. Ele abre a caixa e encontra cadernos e roupas. Ele começa a guardar as roupas dentro de seu guarda-roupa. Até mesmo o menor item pode mostrar o seu status. Bem, ao longo do tempo as pessoas vão comprar suas próprias coisas. Ele nota alguém entrando. Um colega de quarto? O nome dele era Paul? Por que ele parece tão irritado? Paul diz: Não vamos incomodar um ao outro. Não me importo com o que você faz. Se quiser, pode até ficar acordado até tarde. Mas prefiro que não nos envolvamos no assunto um do outro, incluindo conversar depois de eu ter dito isso. Entendeu? Ele diz, parando na frente de Aster. Olha essa ousadia, pensa Aster. Paul questiona. Por que não está respondendo? Aster continua a pensar. Tudo sobre ele me deixa curioso. Eles disseram que ele foi um dos melhores, não foi? O quão bom ele é. Aster começa a se mover. Paul, assustado, segura sua espada. O que está tentando fazer? Aster analisa. Nada mal. Até mesmo na forma em como ele saca a espada, ele tem certeza de que ela não bate em nada. Nada mal mesmo. Amigo, vem logo, diz Damian do lado de fora. Aster sorri e diz: O que mais? Vou dar uma saidinha. Faz o que quiser. Mas em troca, não reclame se eu ficar fazendo barulho até depois da meia-noite, beleza? Amigo, quem é o seu colega de quarto? Não faço a menor ideia, responde Aster. Você não sabe quem ele é? Aster pensa. Claro, sou ocupado. Damian continua. Enfim, vamos dar uma volta na academia. A Lance disse que tinha muitas coisas para ver na academia. Ela disse que é obrigatório vermos tudo no primeiro dia. Mas precisa ir com um amigo. A Academia Zenion é grande. É por isso que dizem para nos familiarizarmos com ela, para não se perder. Isso vale até pra mim. Beleza, concorda Aster. Bom, não é uma ideia ruim. Além disso, tem algo me incomodando. Não é tanto quanto na minha vida passada, mas meus sentidos estão em alerta. Vemos luzes sobre as construções. Declan, os mercenários. Vamos ver quantos deles tem por aqui. Bora dar uma volta, ele diz para Damian. Os dois começam a caminhar. Damian parece estar contente. Em um outro ponto, o garoto comenta. Nossa, é um lago, um lago. Não tem nada assim lá em casa. Os dois observam tal lago. Aster, enquanto isso, pensa. Que cansativo. Parece que virei uma babá. Deve ser por isso que a Lance jogou ele pra cima de mim. Enfim, sou um homem com temperamento peculiar. Faço questão de pagar pelo que fazem comigo. Aster diz. Peça para fazerem um pra você. Só precisa cavar um buraco e jogar água. Damian comemora. Verdade, vou pedir para fazerem um maior e mais fundo que esse. Lance tosse em sua cozinha. Que nome dou pro lago? Aster responde. Sangue, suor e lágrimas. Ei, olha para aquela estátua. Da hora. Lance se arrepia. Pede para fazerem uma também. Ele vai ser o Sangue, Suor e Lágrimas 2. Gostei, responde Damian. Vamos fazer uma em forma de dragão. As escamas dele vão ser maravilhosas. Lance pensa. Por que estou tendo calafrios? Enfim, já vimos tudo. Tá na hora de voltar. Aster, ao dizer isso, começa a pensar. Deixa eu ver. Consegui contar até 7 mercenários. E se contar os que não consegui achar,
deve ter uns 10 no total. Calculando por como estão distribuídos no centro, o alvo deles é o segundo salão mágico. O segundo salão mágico é onde o laboratório do Professor Parum está. Assim como pensei, o alvo deles deve ser o Professor Parum. Os Declan também devem saber sobre os aliados do Enge. É óbvio que iriam começar a suspeitar do Professor Parum, alguém que tem conexões com ele. Vemos um vulto atrás de Aster. Ele sorri enquanto pensa. Estava pensando no motivo de eles ainda não terem ido atrás dele, mas parece que foi só pensar que começaram a agir. Que tal descobrir o quanto eles sabem? Ao anoitecer, vemos um poste aceso. Um dos mercenários passa pelo local e começa a se dirigir para algum outro. Ele entra por uma janela e pousa ao lado de um companheiro. Estava te esperando. Cadê os outros? Foram na frente. O quartel-general emitiu um sinal de emergência. Fomos ordenados a nos reunir no ninho do alvo. O principal ou o secundário? O secundário. Parece que descobriram algo do alvo principal. Conseguimos uma informação importante. Hoje, à meia-noite, o objetivo será entregue ao alvo secundário. Entendi. Enge, o alvo principal começou a se mover. Se a ordem chegou até nós, dentre os vários alvos secundários, aquele ao qual devemos vigiar deve ser o Professor Parum. De repente, ele se assusta. Espera, e os dígitos únicos? Eles estão falando pra gente passar por aqueles professores monstruosos sozinhos? Pelo menos o número 1 ou alguns dos dígitos únicos precisam vir para podermos enfrentar eles. O número 1 não virá, nem os outros dígitos únicos. Merda! Porém, o demônio de fogo, Callahan, irá se juntar a nós. Callahan, vice-líder do esquadrão de magos dos Declans, a Joia Vermelha. Sim, ele seria o suficiente, mas ainda assim, ele é sangue frio, faria qualquer coisa para completar uma missão. O que significa? Merda, estão falando para a gente arriscar nossas vidas nessa missão. O outro comenta, essa operação não pode virar um conflito aberto. Ter um mago conhecido de uma família nobre exposto em uma missão dessas seria algo desagradável. Pois é, preciso pensar assim. Então vamos indo. Os dois saltam pela janela. Se não nos juntarmos a eles logo, nossas chances de sobrevivência vão diminuir. Aster observa os dois mercenários partirem. Meia-noite de hoje, né? E ainda vão trazer o Callahan?